como melhorar a dor muscular que acontece depois do treino, né? Depois de um esforço, a gente tem aquela dorzinha muscular que atrapalha, às vezes, até o treino seguinte, né? Às vezes essa dor muscular, ela é tão grande que a gente não consegue se recuperar tão bem e no próximo treino, às vezes tem que dar uma intensidade menor, às vezes acaba perdendo um treino por conta dela. E hoje a gente vai falar justamente sobre como reduzir essa dor muscular depois do treino. Nessas lives de sexta-feira, eu dei o título de Comida de Atleta, né? Porque eu acho importante que a gente tenha consciência de que tem alguns alimentos, né? Vários alimentos que têm um poder muito grande sobre a performance e a recuperação e, portanto, a evolução de vocês no esporte. Então, eu trago sempre nas sextas-feiras alimentos específicos, estratégias específicas para vocês conseguirem melhorar essa performance ou a recuperação, como no caso de hoje, a gente vai falar sobre os alimentos que melhoram a dor muscular, então vai acelerar a recuperação. Então, alimentos específicos ou estratégias específicas para vocês entenderem que no dia a dia do atleta, a gente não fala só de suplementação, né? Então, o poder dos alimentos ele tem que estar muito presente no dia a dia de quem faz atividade física para a gente poder ter uma performance boa e uma saúde boa também. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre alimentos que reduzem a dor muscular depois do treino. Então, eu acho importante a gente conversar aqui sobre o que é essa dor muscular depois do treino, né? Por que existe essa dor, para a gente saber bem onde é que o alimento vai entrar. Então, a dor muscular que acontece depois do treino, ela acontece por conta do esforço que você fez durante o treino, onde acontecem microlesões na musculatura, onde acontece uma grande inflamação na musculatura. Isso é o natural de ocorrer no treino. Realmente é por conta dessas microlesões, dessa inflamação, que o nosso corpo vai se adaptando àquele estímulo, àquele estresse, que é a atividade física, é um estresse para o nosso corpo. Então, é através desse estresse que a gente se recuperando, o corpo vai ficar realmente mais forte. Então, o efeito da atividade física é devido a ser um estresse para o corpo e o corpo vai se adaptando a ele. Então, é normal. A gente tem essas microlesões, a gente tem essa inflamação, mas o que acontece é que, como efeito colateral dessa inflamação e dessas microlesões, a gente tem a dor muscular. Então, a gente hoje vai conversar sobre alguns alimentos que atuam nessa inflamação. Por isso, eles vão reduzir a inflamação e vão reduzir a dor também. Tem alguns alimentos que são anti-inflamatórios e são analgésicos também, naturais. E a gente pode, utilizando da forma correta, preparando e utilizando da forma correta, a gente pode ter esses benefícios muito perceptíveis, né, nessa recuperação dos treinos. E aí a gente consegue ter uma performance melhor no próximo treino. Então, falando dessas microlesões na musculatura, dessa inflamação que acontece na atividade física, a recuperação dessas lesões, dessas microlesões e dessa inflamação vai ser essencial para você se adaptar ao treino e para você ter uma boa evolução no esporte. Eu preciso começar, hoje eu trouxe alguns alimentos específicos e o modo de usar mesmo como se fossem medicamentos, certo? Para reduzir inflamação e dor. Mas a gente precisa falar que quem já assistiu qualquer coisa minha aqui no Instagram ou no YouTube já sabe que eu amo falar sobre carboidrato durante o treino, pré-treino, pós-treino. Quando a gente fala de carboidrato, proteína, a gente tem o básico, que é o essencial que a gente precisa fazer para ter uma boa recuperação. Então, hoje eu vou falar de alguns alimentos específicos que têm poder anti-inflamatório, analgésico, mas a gente não pode se esquecer que o básico tem que ser feito, porque não tem alimento nenhum, nem suplemento nenhum, cápsula nenhuma, que vai acelerar a recuperação se você não consumir, por exemplo, no pós-treino um carboidrato. Né? A gente precisa repor os estoques de glicogênio, a gente precisa repor a energia que vocês gastaram durante o treino, e só quem vai fazer isso é o carboidrato. Então tem que comer pão, macarrão, frutas, biscoito, aveia, granola. A gente precisa no pós-treino ter esse carboidrato para recuperar essa energia e a gente precisa ter a proteína também. Ovo, queijo, leite, iogurte, carne, peixe, frango, feijão, grão de bico, whey protein para quem precisa de praticidade. A gente precisa ter essa proteína para poder recuperar essas microlesões na musculatura. Então isso aqui, a comida, gente, pré-treino, pós-treino, é o básico para a gente ter realmente uma boa recuperação.
A gente vai falar aqui de alimentos específicos que melhoram a inflamação e dor, mas se a gente não tiver o básico, esses alimentos não vão fazer a função deles. Porque a parte principal de vocês conseguirem ter uma boa evolução nos treinos, e aí a gente tem vários vídeos aqui no Instagram e no YouTube também, o ponto principal realmente é você estar com o corpo bem nutrido, né? E aí a gente fala, quando fala de pré-treino, intratreino e pós-treino, carboidrato no intratreino, né? Pré-treino e pós-treino, carboidrato e proteína. Então eu preciso ter isso tudo ajustado, e a alimentação ao longo do dia, que foi o tema da live semana passada, como é que é a alimentação ao longo do dia, para a gente ter uma boa recuperação. E hoje a gente vai entrar de uma forma pontual em alguns alimentos, vocês já ouviram falar nos fitoterápicos, nos medicamentos fitoterápicos, né? A nutrição, o trabalho com fitoterapia também, a gente pode utilizar algumas plantas de uma forma como medicamento. Não é o medicamento convencional que a gente encontra na farmácia, a cápsula de uma substância só específica, mas é uma cápsula de alguma planta concentrada que a gente tem efeito digestivo, anti-inflamatório, ansiolítico. A gente consegue utilizar esses fitoterápicos. Então é sobre eles que a gente vai falar de uma forma bem simples, bem prática, que dá pra gente ter aqui na cozinha de casa, e nos dias que o treino for mais puxado, os treinos de tiro, ou então provas seguidas, que eu vou explicar pra vocês os momentos que vocês vão usar isso também. Então em momentos específicos a gente tem o poder desses alimentos de uma forma mais acentuada. E a gente pode utilizar são medicamentos fitoterápicos, o nome deles é esse, medicamentos fitoterápicos. Então, falando de pré-treino, durante e pós-treino, a gente precisa garantir uma boa nutrição para o nosso corpo. E por que a gente precisa fazer isso? É essa recuperação que vai dar a evolução que vocês querem no esporte. Falando especificamente dessa dor muscular que a gente tem depois do treino, dessa inflamação, por que a gente precisa tratar disso? Porque muitas vezes essa dor, ela atrapalha o treino seguinte. Quando o treino é muito forte, por exemplo, ou então quando vocês fazem provas que são etapas com dias seguidos, se a gente não tiver uma melhora dessa inflamação, uma melhora dessa dor, vocês vão cair no rendimento, por exemplo, nessas etapas de dias seguidos, né? Provas que tem dias seguidos. Então, no primeiro dia você tá ótimo, no segundo dia já tá caindo, no terceiro dia tá pior ainda, se a gente não tiver uma melhora dessa inflamação e dessa dor. Então é um momento interessante da gente utilizar esses alimentos ou suplementos, que eu vou explicar também que podem ser cápsulas, né? Ou então nos dias de treino de tiro, que tem um desgaste maior, ou um treino que foi mais volumoso, aquele longão ali no fim de semana, que vocês fazem um volume maior, um tempo maior, e a inflamação às vezes demora um pouco mais para diminuir. E aí a gente dá um empurrão com esses alimentos. Então são dias específicos, momentos específicos que a gente pode usar. Para quem está começando a treinar agora, estava começando, estava sedentário, começou treinos curtos, né, uma caminhada com um pouco de corrida, né, que o treinador vai orientando, alternar normalmente, começa caminhando, depois faz alguns minutos de corrida, volta a caminhar. Para quem está iniciando mesmo, ou então para quem está com treinos de volumes pequenos, né, distâncias pequenas, um tempo ali de mais ou menos 1 hora, em torno de 1 hora, e está começando a aumentar. É um momento interessante também, por quê? Porque às vezes, principalmente para quem está começando a atividade física, essa dor muscular, essa inflamação, ela é tão grande que às vezes impede da gente conseguir fazer o treino no dia seguinte ou até 2 dias depois. Então, para a gente ter uma boa evolução, tratar dessa inflamação também é interessante, e se a gente fizer isso de uma maneira natural, com alimentos, fica melhor ainda. Então, são esses momentos que são interessantes. Treinos muito fortes, treino muito volumoso para quem já faz volumes grandes, para quem faz provas de dias seguidos também, etapas em dias seguidos também é interessante, e para quem está começando, ou então começando a aumentar aí a distância das corridas ou das pedaladas. Então, esses momentos são bem interessantes. Um ponto que eu gosto sempre de deixar, qual é? Sigam as planilhas dos treinadores de vocês, não inventem. Às vezes eles colocam vocês para treinar uma zona de intensidade menor e vocês saem feito corrida maluca, né? Então, quando vocês não seguem, não tem anti-inflamatório que resolva, nem medicamento, nem alimento que resolva, porque o corpo de vocês está em constante estresse. As planilhas de vocês, os treinadores prescrevem, levando em consideração a intensidade que vocês precisam dar, o repouso que vocês precisam dar, que tem gente que também vai treinar quando era para estar em repouso, né? Então, os treinadores prescrevem aquilo ali
porque é o melhor para o seu corpo no momento que você tá, para você realmente ter uma boa evolução no esporte. Então também eu quero deixar registrado aqui, né, para vocês, que a gente precisa seguir as orientações dos treinadores e não colocar volumes muito grandes, porque senão, a gente já falou sobre isso em outras lives também, mas a gente pode entrar num overtraining, né? Então, quando entra em overtraining, aí é um outro tipo de tratamento. Vocês precisam reduzir muito os volumes e a intensidade do treino para se cuidar do overtraining, né? A alimentação precisa ser extremamente voltada para a recuperação, para a inflamação, e aí a gente entra com outros fitoterápicos, né? Com outros alimentos, com outros suplementos para ajudar nesse retorno de um overtraining, né? Então, eu estou falando aqui de inflamação, de dor, mas tenham cuidado com o exagero. Porque o exagero nos treinos também pode causar uma dor, uma inflamação maior, inclusive levar vocês a lesões além do overtraining, tá certo? Então é importante a gente deixar isso bem conversado também. Bom, diferenciando entre iniciantes e experientes. O que eu orientei sobre os iniciantes, que vão aumentar agora um pouco o volume, então estava sedentário começando, a gente pode colocar ali um consumo um pouco mais crônico, não é a vida toda, o ano inteiro, mas ali um mês ou 15 dias, aquele período inicial que você tava parado, voltei a treinar agora, ou então eu estou treinando, mas estou começando a aumentar o volume, então você pode fazer o uso desses alimentos durante ali 15 dias, um mês seguido, que pode ser o alimento e pode ser o suplemento também. E os experientes realmente vão ser mais naqueles momentos de um treino mais volumoso, um treino mais longo, ou então em dias de treinos de etapas seguidas, de competição, certo? E aí a gente tem o uso mais pontual, às vezes é só naquele dia daquele treino, ou então naquela semana que vai fazer 6 dias, 6 etapas, né, em dias seguidos, por exemplo, aí a gente passa aqueles 6 dias tomando comendo esses alimentos, né? Então, quais são esses alimentos? Primeiro, eu quero trazer aqui para vocês um alimento que é essencial da gente colocar, um nutriente, desculpa. Eu quero trazer para vocês aqui um nutriente que é essencial da gente ter no dia a dia de quem faz atividade física, na verdade, de quem quer saúde, né? Então, quem quer saúde, para quem quer performance, para quem quer uma boa evolução nos treinos, a gente tem um nutriente que é muito importante porque ele é um potente anti-inflamatório, tanto para a musculatura como para o intestino, e ainda ajuda a manter os níveis de gorduras no sangue, triglicerídeos, colesterol, todos nos níveis adequados. Esse nutriente se chama ômega 3. É um nutriente importantíssimo para realmente regular essas inflamações no corpo. E aí hoje a gente está falando de dor muscular pós-treino. Então, ele realmente reduz essa inflamação e reduz a dor. Mas a gente não precisa ficar tomando a cápsula de ômega 3 eternamente. Basta a gente colocar os alimentos que são fontes de ômega 3 na nossa rotina. Então, azeite de oliva extra virgem, as castanhas, as sementes como chia, semente de girassol. Quando eu falo castanhas, entra castanhas, nozes, amendoim, pistache, todas elas são fontes de ômega 3, inclusive tem selênio, tem zinco, tem cromo também, que são bem importantes para a musculatura, né, para a recuperação também, para o controle da glicemia, o cromo, por exemplo. Então, azeite, as castanhas e os peixes como a sardinha, o atum, o salmão. Então, se a gente tem um consumo diário, azeite ali na salada do almoço, na salada do jantar, pode pôr no pão também, no pão integral. Não precisa deixar de comer o pão carioquinha, pode comer o pão carioquinha ali antes do treino, que é uma hora ótima, que ele tem uma digestão rápida e você usa ali durante o treino. Mas num lanche ou num jantar, você comer um pão integral, coloca um azeite, e aí a gente tem esse efeito anti-inflamatório quando a gente junta, porque o seu cardápio, juntando frutas, verduras, né, que também tem substâncias que tem nas plantas que são anti-inflamatórios, antioxidantes, a gente tem uma dieta anti-inflamatória, um padrão anti-inflamatório, em vez de ter uma dieta pró-inflamatória, que é cheia de açúcar, que é cheia de farinha branca.
Então, quando a gente coloca o ômega 3, né, nesses alimentos, semanalmente, comer peixe 2 vezes por semana pelo menos, esses peixes, a sardinha, gente, que é super acessível, é super prática, tem ela em lata e a gente pode comprar também a sardinha viscerada no supermercado e fazer na panela de pressão com tomate, cebola, põe ali 20 minutos na pressão, fica delicioso. Depois eu posso postar até aqui a receita para vocês. Então, a gente colocar o ômega 3 no dia a dia realmente ajuda bastante no controle dessa inflamação. E os dois nutrientes, né, os dois alimentos específicos que eu vou trazer hoje para vocês que a gente realmente utiliza como medicamentos fitoterápicos são o gingerol, do gengibre, e a curcumina, da cúrcuma. São dois nutrientes, né, são dois fitoquímicos, na verdade, que são anti-inflamatórios e analgésicos. A gente tem, dentro do gengibre, dentro da cúrcuma, como em todas as outras plantas, a gente tem vários nutrientes e fitoquímicos compostos antioxidantes, anti-inflamatórios que agem em sinergia. Então, o que ele faz? Um tem um efeito anti-inflamatório, o outro aumenta a absorção daquele primeiro que tem o efeito anti-inflamatório, o outro melhora o metabolismo e a excreção. Então, são vários compostos que tem dentro dos alimentos que eles atuam uns ajudando os outros, que vão dar o efeito que a gente quer. Então, hoje eu vou falar como vocês vão usar o gengibre e a cúrcuma para a gente ter o uso deles exatamente como medicamentos fitoterápicos, para diminuir a inflamação e a dor desse desgaste que o treino gasta, tá joia? A gente faz o uso do gengibre e da cúrcuma, o açafrão, como chás. A gente prepara o chá e é um chá concentrado para a gente poder realmente ter o poder de uso como um medicamento fitoterápico. A gente pode, assim como o azeite, ter o hábito de colocar o açafrão, né, a cúrcuma ali no arroz, na carne, o gengibre no suco, que fica muito legal no suco de beterraba. A gente pode ter o hábito de ter esses alimentos que são termogênicos também, o gengibre é termogênico. Então a gente pode ter o uso no dia a dia e a gente ter esse efeito no dia a dia, como eu falei agora há pouco do ômega 3. Mas falando especificamente, como eu falei no início, né, em dias para quem é experiente e está fazendo etapas seguidas, por exemplo, né, em alguma prova, ou então tem um treino mais volumoso, mais intenso e realmente a dor muscular está mais forte, ou então para quem está iniciando os treinos ou começando a aumentar volumes e essa dor muscular é muito forte, essa inflamação é muito grande e a gente precisa melhorar essa inflamação para conseguir fazer aquela evolução, né? Fazer todos os treinos que a gente precisa do jeito que o treinador prescreve, né? Para a gente conseguir aguentar essa evolução, a gente pode utilizar esses medicamentos fitoterápicos. E aí a gente vai usar da forma correta, é que nem um medicamento convencional, gente. A forma de uso, você precisa usar por tantas vezes ao dia e ter um modo de preparo, né? Fazer uma comparação bem específica, né, em relação aos medicamentos comuns. Você está hipertenso, o médico passa o medicamento para pressão e você tem que tomar tantos miligramas, tal horário, durante tanto tempo, para poder controlar a sua pressão. Os medicamentos fitoterápicos, né, os fitoterápicos é da mesma forma. A gente precisa ter um modo de preparo específico e a gente vai utilizar da forma indicada nos estudos para a gente poder ter o efeito de medicamento fitoterápico. Então vamos começar pelo gengibre, que é o tal do gingerol. A gente vai preparar, gente, 2 colheres de café do gengibre ralado, vai comprar a raiz, vai descascar, vai ralar, vai pegar as 2 colherinhas de café, que é aquela bem miudinha mesmo, da xicrinha pequena de café, vai colocar em 150 ml de água, uma xícara mais ou menos, coloca para ferver junto. É importante que esse modo de preparo das raízes, como o gengibre e a cúrcuma são 2 raízes, a gente não faz igual um chá de camomila, de boldo. Os chás de camomila, de boldo de flores e de folhas, a gente ferve a água, esquenta a água, coloca a folhinha ali na xícara e depois coloca a água em cima, abafa e espera ali uns 5 minutinhos. Esses que são de raízes, de caule, como o mulungu, que é um caule, uma casca, e o gengibre e a cúrcuma, que é o que a gente está falando hoje, que são raízes, esses a gente tem que ferver junto com a água, para a gente poder realmente conseguir extrair o gingerol, a curcumina, e a gente ter uma quantidade que vai realmente fazer um efeito de medicamento fitoterápico, para reduzir a inflamação e a dor que você está sentindo ali depois daquele treino.
Então você vai pegar, no caso do gengibre, 2 colheres de chá, 2 colheres de café do gengibre ralado e vai colocar para ferver por 10 minutos junto com a água. Depois desses 10 minutos que você ferveu, você vai coar e vai dar assim mais ou menos uns 100 ml. Ele é um pouquinho ácido, mas ele é bem gostoso. Quem gosta de gengibre vai gostar. Você vai coar e você pode usar de 1 a 4 vezes por dia. Tem pessoas que com uma tomada desse chá, né, terminou o treino ali de manhã, quando dá no meio da manhã, toma o chá e já se sente bem ao longo do dia inteiro. Mas tem pessoas que precisam realmente fazer de novo de tarde, fazer de noite antes de dormir. Pode usar até 4 vezes por dia esse preparo do chá de gengibre. Porque vai depender da carga do treino, vai depender do quanto que você está inflamado. Então você pode preparar de 1 a 4 vezes por dia e ter esse efeito. E aí você vai testar quantas vezes você precisa, se basta 1, 2, 3 ou 4, depois vai me mandar aqui por direct como é que foi, ou colocar nos comentários. Então, esse é um chá que é muitíssimo interessante, ele é muito gostoso e tem um poder muito grande como medicamento fitoterápico. Ele é anti-inflamatório, então ele melhora bastante a inflamação e vai reduzir bastante essa dor muscular depois do treino. O outro chá que a gente prepara é o chá de cúrcuma, que é para a gente utilizar a curcumina. A gente vai preparar do mesmo jeito, né, uma decocção, a gente vai cozinhar, a gente vai ferver junto a raiz, a cúrcuma, mas a gente vai usar 3 colheres de café, vai descascar, vai ralar e vai pegar 3 colherinhas de café e colocar naqueles 150 ml de água e vai deixar ferver por 10 minutos e depois vai coar. E esse chá de cúrcuma a gente vai utilizar 2 vezes por dia. Toma no meio da manhã e toma no meio da tarde, por exemplo. E aí a gente vai ter uma boa quantidade de substâncias anti-inflamatórias nesse chá que vão circular no corpo e vão reduzir a inflamação ali da musculatura e vão reduzir a dor também. Então são duas formas da gente melhorar bastante essa dor muscular do treino. Outra opção que a gente tem é utilizar esses fitoterápicos em cápsula. Tanto a gente pode manipular nas farmácias de manipulação, como hoje tem na indústria dos suplementos tem várias marcas fazendo os suplementos de cúrcuma, de gengibre, o alho, que também é um grande anti-inflamatório, né, também reduz reduz colesterol, triglicérides. Então a gente tem as cápsulas desses fitoterápicos que atuam como anti-inflamatórios e analgésicos. Até a camomila, que a gente pensa muito em sono, em redução de ansiedade, de estresse, ela também tem um potencial anti-inflamatório. Então, tem várias plantas, né, tem vários fitoterápicos que a gente encontra no mercado hoje em cápsulas ou nas farmácias de manipulação, para a gente substituir, para deixar mais prático. Para quem vai usar de uma forma pontual, que está fazendo ali um treino mais volumoso no fim de semana e realmente tem se sentido bem desgastado, lembrando que eu falei lá no começo, tem que estar fazendo um bom pré-treino, durante, pós-treino, e ainda assim existe uma inflamação grande porque são treinos muito volumosos e muitas vezes muito intensos. Aí nesses casos específicos vai utilizar ali no sábado ou no domingo. Então faz o chá, que é uma coisa que é prática, é legal, é gostoso. Mas em quem vai estar voltando aos treinos, ou então está começando a aumentar volumes e tem sentido uma inflamação ali dias seguidos, né? Aquele sofrimento, aquela dorzinha que fica quando a gente está voltando a treinar, às vezes é mais prático a gente ter as cápsulas. Para quem não tem o tempo ou não gosta do sabor de estar preparando chás, muitas vezes, muitos dias seguidos, muitas vezes ao dia, né? 1 a 4 vezes por dia, durante 15 dias. Então, a gente pode usar da praticidade que a gente tem nas cápsulas, tanto nas farmácias de manipulação, como nas lojas de suplemento a gente encontra o que a indústria dos suplementos, né, tem colocado disponível para a gente. É interessante que esses fitoterápicos a gente encontra também as tinturas. O que são as tinturas? São aqueles frasquinhos que a gente coloca uma concentração grande dessas plantas, né? Como se fosse esse chá concentrado, digamos assim. Dentro do frasquinho você vai utilizar algumas gotas. Então é uma praticidade também, é legal que deixa o gostinho ali da planta. E é uma outra, a gente chama de forma farmacêutica, né? Pode ser cápsula,
pode ser a tintura, pode ser o extrato seco, a gente tem vários modos de preparo. Tem as gominhas que a gente pode colocar também, esses fitoterápicos dentro de chocolates, também nas farmácias de manipulação. Então tem várias maneiras da gente tomar. Mas o que eu quero deixar marcado aqui hoje, gente, é o poder que os alimentos têm de reduzir a inflamação e como a gente pode utilizá-los ao longo do dia, no dia a dia, como eu falei do azeite, a gente utilizar os peixes que são ricos em ômega 3, como a sardinha, o atum, as castanhas, várias sementes, o azeite extra virgem. Então, a gente utilizar no dia a dia o ômega 3, que é um alimento que tem um poder anti-inflamatório muito grande, inclusive o intestino, para quem sofre às vezes com o intestino, tem muito corredor que tem essa queixa, né, de ter dor de barriga na hora da corrida, muitas vezes é porque o intestino está inflamado, então o uso do ômega 3 ao longo do dia é bem importante. Se a inflamação é muito importante, chega a atrapalhar vários treinos, e acontece gases, distensão abdominal, aquele abdômen estufado, tem outros sintomas ao longo do dia, e não só na corrida, a gente pode utilizar dos suplementos de ômega 3, que aí eu não consigo orientar para vocês aqui tão especificamente, porque no mercado existem várias opções de ômega 3 e a concentração que a gente precisa, não é, a maioria é cápsula de 1 grama, quando não é de 500 miligramas, mas a maioria é de 1 grama de óleo de peixe. Mas a gente tem que ver qual a concentração de EPA e DHA, que são as substâncias, digamos que os princípios ativos ali do ômega 3. Tem uns que tem a quantidade que a gente precisa de EPA e DHA em 2 cápsulas ou 3, tem outros que a gente precisa tomar 6, 8 cápsulas. Então vai depender muito do produto, para saber exatamente quantas cápsulas são, mas a gente pode utilizar, você pode falar com o seu nutricionista, né, quantas cápsulas de tal suplemento, ele pode lhe indicar os que tem as concentrações melhores, que é como eu faço, eu tenho uma lista, né, acho que tem uns quase 10 opções de suplemento que tem uma concentração boa, que você só vai precisar tomar 2 ou 3 cápsulas por dia, em vez de tomar 8, né, mas aí você tem que realmente conversar com o seu nutricionista para ver se realmente precisa, e qual seria a quantidade de acordo com o produto que vocês escolherem, tá certo? Então, o ômega 3 ao longo do dia, em alguns momentos pode utilizar como suplemento, se a inflamação for muito grande, né? Principalmente a nível de intestino, e essa recuperação da musculatura também. E gengibre e cúrcuma preparados da forma que eu falei, para a gente ter realmente um poder anti-inflamatório e analgésico, ou então em cápsulas, ou as tinturas, né? Que a gente tem outras formas farmacêuticas, se a gente for manipular. Pode manipular do jeito que você gosta, em xarope até, com sabor, morango, vai depender da planta, se vai combinar, e se a farmácia faz, eles sugerem pra gente também algumas combinações, tá joia? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês usem nos treinos que forem mais fortes, ou então nos períodos que estão voltando aos treinos, ou então aumentando o volume de treino, ou então em competições de dias seguidos. E depois venham me contar, eu adoro conversar com vocês por direct, ou então nos comentários dos vídeos do YouTube, que eu tô achando legal também. Então, o que vocês precisarem, a minha intenção aqui, gente, é melhorar a performance de vocês. Então, o que vocês precisarem que eu puder ajudar, é só me perguntar que vai ser um prazer responder.